Eu digo que eu sempre fui executivo de empresa, Joel, sempre. Eu fui me tornar empresário da empresa que eu era executivo. Eu comprei a parte da fábrica que eu era funcionário. E eu falo que um executivo de empresa ele é capaz de ser executivo de qualquer área. Por exemplo, se eu não fosse empresário hoje e eu fosse contratado por uma indústria de cigarros, qual é o meu papel como executivo? Gerir a empresa? Não, entender o mercado. Eu ia ter que emergir em cima disso. Eu ia ter que provar um cigarro. Eu ia ter que entender isso. Porque é uma missão. Se eu topasse ser executivo de uma indústria de cigarro, eu teria que ser um cara que entendesse tudo de cigarro. Não, Renato, você nunca fumou na vida, mas eu aceitei empreitada, então agora eu vou ter que provar. Caderno, porque já vou anotar. Já começou. Eu vou ter que fumar. Já começou. Mas, Renato, é contra as suas regras fumar, então eu não posso aceitar a missão. Depois que aceitou, como é que eu vou gerir uma indústria ao qual eu tenho repúdio? Você tem que se conectar. E o café contigo foi isso. Cara, me conecta, mais fácil. Cara, eu ia te fazer uma pergunta, não vou mais fazer, daqui a pouco eu faço ela. Bom, eu tenho uma mania que eu considero uma mania / característica positiva. Quando eu tenho insights, eu já anoto, porque a mente é ótima para ter ideia, mas péssima para guardar. O que é bom para guardar é isso aqui, ó. Você é monstro mesmo, viu? E guardar ideias aqui. Eu tô aqui na tua frente, eu já solto uma dessa. Eu gostei muito dessa ideia do... Como gestor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender a indústria. Você tem que entender o mercado. Conta a história. Que história é essa, cara? Você foi funcionário e você virou o dono. Que história é essa? Na verdade é o seguinte, tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu sou de uma época que não tinha internet, eu tenho 46 anos de idade. Como é que você escolhia a sua profissão? Influenciado pelo pai ou pelo que você via na FDV? Meu pai era químico prático. O que é químico prático? É aquele camarada que aprendeu na época a fazer ofícios da área química num período que a profissão ainda não era regulamentada, não tinha conselho. Meu pai era o químico prático, que hoje seria um operador de processo. Ele operava reator químico na indústria farmacêutica. Caraca, o que é isso? Um reator químico? Reator químico. O reator químico, imagina um vaso gigante, Ok. um cilindro gigante, com uma camisa externa onde corre vapor, onde você realiza transformações químicas ali dentro para produzir um medicamento. Teu pai é... Meu pai operava esses reatores. Ok. Sob comando de um farmacêutico responsável ou de um gerente de área, mas meu pai operava reatores. Meu pai meu pai foi o funcionário padrão que você consegue visualizar. Ele entrou como faxineiro na empresa e saiu como químico prático, operador de processos hoje na mesma empresa. Ele trabalhou 38 anos na mesma empresa, Joel. Entrou como faxineiro. Única empresa que ele trabalhou. Você sabe o que é mais louco? Ele entrou durante 38 anos na mesma portaria, porque a empresa nunca mudou de local. Você sabe o que é mais louco ainda? Ele deu bom dia durante 38 anos para o mesmo porteiro, porque o porteiro tinha 42 anos de empresa. Que maravilhoso. O mesmo tempo. Que cidade? Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo, bairro de Interlagos. Meu pai... A vida inteira dele foi nessa empresa, apaixonado por aquilo. Sim. Ele tinha um final de semana por mês de folga, um sábado e um domingo. Os outros ele trabalhava direto. Um neto de italiano extremamente provedor, extremamente honesto. Meu pai é o homem mais honesto do planeta. Uhum. Mas totalmente limitado. Meu pai nunca teve um carro. Nunca teve um carro. Porque não quis. Porque não tinha dinheiro. Meu pai, com 54 anos de idade... Em plena atividade, a indústria resolveu retornar para os Estados Unidos, demitiu ele e deu uma medalhinha de bronze como honra ao mérito e botou nas costas dele e falou assim, vai para casa. Você sabe que é um homem de 54 anos na década de 80 perdeu o emprego? É garantia de não ter mais emprego. Meu pai ficou extremamente deprimido. Cara, 38 anos. Sim. Com um final de semana de folga por mês. Meu pai tirava 15 dias de férias no ano. Obrigatório, porque senão ele não tirava. Sim. Meu pai teve um AVC e um ataque cardíaco. Caído na cama. Minha mãe, dona de casa, sempre dona de casa. Minha mãe teve uma crise nervosa por conta do que aconteceu com meu pai. Teve parte do corpo dela paralisado.
por uma crise nervosa. Minha mãe começou a fazer faxina na casa de família e ela tinha que disfarçar que ela puxava uma perna, porque senão a dona da casa mandava embora. E aí eu vi meu pai de um lado inválido, minha mãe do outro. Só que antes disso, aos 9 anos de idade, isso aconteceu quando eu tinha 12. Aos 9 anos de idade, meu pai me levou uma vez para conhecer a fábrica. Eles abriram um final de semana para os pais levarem os seus filhos. Eu olhei, vi aquele monte de comprimido correndo aquelas drageadoras, aqueles reatores. Falei, é isso que eu quero ser. Quero ser químico. Então eu escolhi minha profissão de química com 9 anos de idade. Caraca, que história. Com 9 anos de idade. Você tem irmão? Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E aí, com 12 anos de idade, eu vi meu tio entrando na minha casa, entregando cesta básica para nossa família para sobreviver. Porque quando meu pai perdeu o emprego, ele perdeu no plano Sarney, que indexou todas as aposentadorias em um salário mínimo. Mas o salário mínimo daquela época era o equivalente a uns R$700 hoje. Era muito baixo. E, após o plano Sarney, veio o plano Collor, ao qual ele congelou todas as aplicações. E aí, o dinheiro da rescisão do meu pai, que era tudo que ele tinha, o Collor travou. Então meu pai não tinha nem dinheiro guardado e não tinha uma aposentadoria capaz de sustentar a família. O que aconteceu? Ele virou uma pessoa inválida na cama, minha mãe foi trabalhar em faxina e os meus tios, meus parentes, entregando cesta básica pra gente ajudar, para nos ajudar. Esse foi o panorama que eu cresci aos 12 anos de idade. Com 11 para 12 anos de idade, eu fui pra rua, minha mãe, graças a Deus, conseguiu um trabalho para mim entregar panfleto no Farol, da inauguração de um shopping. E aí, cara, desculpa, eu era o melhor entregador de panfleto do Farol. Porque eu era o único que entregava todos os panfletos. O resto da molecada jogava no bueiro. E eu entregava com uma excelência aquilo, por quê? Porque eu não podia perder aquele trabalho. Porque se eu perdesse aquele trabalho, eu sabia que eu ia ver minha mãe de joelho, no rádio, na oração do meio-dia do Paulo Barbosa, chorando para as coisas melhorarem. E eu não queria ver minha mãe chorando. E dentro da mentalidade infantil que eu tinha, eu acreditava que aquele dinheiro seria capaz de ajudar a minha mãe ao ponto de ela não poder chorar mais. A coisa que mais torturava a mim e meu irmão em especial era ver a minha mãe chorando, debruçada naquele rádio. Eu nem sei se o Paulo Barbosa ainda é vivo, mas, rapaz, eu tinha um pânico quando chegava próximo ao meio-dia. Porque eu sabia que eu ia ver minha mãe dobrada de joelho chorando, pedindo para as coisas melhorarem. Eu era o melhor entregador de panfleto. Rapidamente eu deixei de ser entregador de panfleto e consegui, aos 12 para 13 anos de idade, o emprego de office boy num escritório de contabilidade, arranjado, porque você não pode trabalhar nessa idade. A gente está falando da década de 90. 14 anos de idade eu tirei carteira de trabalho. Só que aos 14 anos de idade eu também consegui passar num curso técnico. Eu saí do primeiro grau e fui aprovado num curso técnico. Fui o melhor aluno no primeiro grau. Minha mãe deve ter ainda o troféuzinho dela. Minha mãe falecida esse ano, mas minha mãe deve ter guardado ainda na casa dela o troféuzinho que eu tinha de melhor aluno do primeiro grau. Isso me rendeu passar num curso técnico em Química. Com 14 anos eu entrei no curso técnico em Química. Com os mesmos 14 anos de idade, eu fui para a rua. Eu varri o centro da cidade, nas agências de emprego, tentando uma vaga para estagiar em Química, em técnica em Química, mas eu tinha acabado de começar o curso. Não dava para fazer estágio ainda. Mas eu consegui uma vaga de auxiliar de laboratório. Lavar vidraria no laboratório. Lavando vidraria no laboratório, eu rendo aí meus créditos a um rapaz chamado Pedrinho, o chefe do laboratório. Esse cara foi um salvador da minha vida. Porque ele chegou e falou assim, garoto, você tem muita vontade. Eu vou ensinar você muitas coisas da área química. E o cara que lavava vidro começou a fazer análise dentro de bancada de laboratório. Ele me ensinou muita coisa, muita. O que ele me ensinou me permitiu que aos 15 anos de idade eu entrasse numa multinacional cosmética. E ali eu fui desenvolvendo meu trabalho até os meus 18 para 19 anos de idade, quando nessa multinacional o meu diretor conseguiu emprego numa outra multinacional, que era um laboratório de controle de qualidade, e me levou junto.
E aí eu fui para esse laboratório, assumi uma área e eu tinha uma chefe que me odeia até hoje. Eu nunca mais a vi, mas eu acho que ela me odeia até hoje. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar juntamente com ela e eu tomei conta do setor dela, todo. Tudo que tinha ali de aprendizado e de parte técnica, eu fui puxando. E o que aconteceu para ela? Ela entrou numa zona de conforto. E aí ela empurrou tudo para mim, eu entregava tudo, só assinava. Ela só assinava, só assinava, só assinava, só assinava. E aí? E aí um dia ela saiu de férias. E ali a turma... Quando ela saiu de férias, aí o meu diretor percebeu que os 30 dias de férias ela não fez falta nenhuma. Quantos anos você tinha? 19. E ela? Uns 35, 36. Aí... Quantas vezes mais ela ganhava que você? Ah, cara, eu devia ganhar, vamos falar em números de hoje, eu devia ganhar uns R$2.500, R$3.000, ela ganhava uns 10. Aí, eu dei conta dos 30 dias, e aí quando ela retornou, voltou para o posto dela, continuou trabalhando, e aí ela continuou executando as atividades dela, e aí eu subi no meu chefe, e falei pro meu chefe, olha... preciso ir embora. Ele falou, por quê? Eu falei, sim, porque sou eu que faço tudo aqui. Só que eu não tenho reconhecimento. Uhum. Aí ele falou assim, não vai embora. Tenha paciência. Só falou isso pra mim. Passado mais ou menos uns 3 meses, ele demitiu ela e me colocou no lugar. E aí eu entrei para a história dessa multinacional como líder de área, porque aí me tornei o responsável técnico, o líder de área mais jovem da história dessa empresa. E aí ele pediu para mim a única exigência, coloca um cavanhaque no rosto, senão as pessoas não vão te respeitar. Você é muito moleque. E eu coordenava biólogos, engenheiros, químicos, biomédicos, sem ainda ter formação universitária. Mas eu entendia muito já da área química, muito para pouca idade. Uhum. Continuei desenvolvendo, continuei fazendo meu trabalho, continuei estudando e... assumi várias áreas de lá. Os anos foram se passando e eu fui desenvolvendo dentro da empresa e assumi o cargo de químico responsável da empresa inteira. Fiquei abaixo somente do meu diretor. Meu diretor era militar, ex-militar. Severo, Joel. Bravo. Muito severo. Um dia surgiu um belo de um curso para ser feito no Rio de Janeiro. Eu sempre falo isso nos podcasts. Porque é um divisor de águas na minha vida. Ali a minha vida mudou, Joel. Graças a esse curso. Surgiu um curso e eu era o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. E era o cara que dominava todos os processos. O que todo mundo na empresa concluiu? Quem ia fazer o curso? Eu. Até eu acreditava que eu ia fazer. Eis que o meu diretor selecionou uma das minhas assistentes. Cara, aquilo apertou meu coração de um jeito que eu não aguentei e fui encarar o homem. O homem era bravo, mas eu fui encarar o homem. Um homem de poucas palavras, extremamente sério, mas acima de tudo muito grosso, duro. Com licença, queria falar um minutinho com o senhor. Ele abaixado, levantou, óculos aqui. Pois não. Prevendo provavelmente a minha pergunta. Sim. Eu gostaria de saber porque eu não fui selecionado para o curso, porque eu preciso entender aonde eu preciso melhorar. Ele olhou para mim e falou assim, não cabe a você decidir isso, cabe a mim. E abaixou e continuou. Eu abaixei a cabeça, fui me afastando, aí ele, na atitude dele, acreditando que estava me fazendo bem, ele quis me fazer o bem. Eu entendo isso hoje. Uhum. Ele falou assim, pera aí, garoto. Ó, eu não te chamei para o curso porque você é essencial nessa empresa. Eu não posso ficar sem você aqui durante uma semana. Ele achou que ele estava me fazendo bem, me dando esse feedback. Uhum. Eu respondi para ele, então o senhor está me punindo por ser competente? Caraca, que perspicácia que você teve na hora, meu. O senhor está me punindo por ser competente? Uau. 2, 3 palavras de grosseria dele, algo do tipo,
eu que tomo as decisões, eu sei o que essa empresa precisa, eu preciso pensar na empresa e não em você. Eu desci, Joel, e eu chorei feito uma criança dentro do banheiro. Sabe por quê? Porque eu tinha um filho de 9 meses de idade, eu tinha 22 anos de idade para 23 anos. Eu era um moleque, todo ferrado financeiramente, devendo tudo, parcelado tudo, devendo faculdade, sem carro para andar. E eu olhei e falei assim, eu tô ferrado aqui. Porque eu nunca vou ser ninguém aqui. Eu subi na sala, cheguei nele e falei assim, olha, o senhor procura outra pessoa pro meu lugar que eu tô indo embora. Você tem certeza, garoto, do que você tá fazendo? O senhor pode procurar outra pessoa que eu tô indo embora. Catei e fui embora. Cara, quando eu cheguei em casa, falei pra minha companheira na época, mãe do meu filho Guilherme, que eu fiz. Cara, ela gritava e chorava comigo. Eu não acredito que você fez isso com a gente. E eu tentando desesperadamente explicar pra ela, falei assim, olha, eu não consigo trabalhar mais lá nem um dia. Ela falou assim, eu não acredito. Foi uma das piores noites que eu passei na minha vida até hoje. E eu sei porque foi uma das piores, porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu passei a noite em claro, com um misto de medo, de tudo o que ia acontecer, com tristeza, de como eu entreguei a minha vida tanto tempo naquela empresa e me senti depois um merda em cima disso. Eu chegava na empresa 15 para 7 da manhã, o turno começava às 8, terminava às 5, eu não saía de lá antes das 7. Nunca recebi R$1 de hora extra. Passado 2 dias, meu diretor me liga. Vem aqui. Tava um pandemônio o laboratório, porque eu tinha dominado todos os processos. Ali eu descobri que a palavra ninguém é insubstituível é uma palavra feita pro cara que foi demitido. O cara que foi mandado embora, ele chega em casa e fala, amor, não adianta, ninguém é insubstituível. O cara estava desesperado, só que ele não queria me dizer. Porque dentro de toda a altivez e a arrogância dele, ele não podia transparecer isso. Mas ele me fez uma proposta. Ele me disse, fica aqui, treina alguém para o seu lugar e eu pago suas verbas rescisórias. Eu tinha pedido demissão, eu teria direito só a férias e 13º. Ele me mandando embora, eu teria aviso prévio, eu teria fundo de garantia, eu tinha 25% sobre o fundo de garantia, que é a multa. Eu falei, tudo bem. 30 dias, eu falei pra ele. Passou 20 dias, ele não tinha arrumado ninguém. Eu subi na sala e falei, o senhor arruma alguém. Daqui 30 dias eu vou embora. Daqui 10 dias eu vou embora. Enfim, ele arrumou alguém, treinei, peguei minhas coisas e fui embora. R$4.500 de rescisão. R$4.500 que eu empurrei tudo numa loja de suplemento. Mas essa loja de suplemento me fez sócio de uma indústria farmacêutica 10 anos depois.